E aí, galera, beleza? Bom, essa semana eu participei de um treinamento e houveram alguns momentos bem hands-on. Alguns deles me chamaram bastante atenção. Um deles eu vou falar aqui hoje sobre, que é o VTEX X. E o que me chamou a atenção foi basicamente a facilidade e a liberdade que qualquer pessoa hoje de negócio tem para construir pequenas funcionalidades e colocar isso de pé dentro do seu site com, cara, pouco ou quase nenhum conhecimento de programação. Durante esse evento, esse hands-on, foram mais ou menos 20 ou 30 minutos, e a ideia era a gente criar alguns agentes ali dentro do VTEX X para os nossos fins específicos de negócio, e cara, muita gente conseguiu fazer isso. Então isso me chamou a atenção, porque muita gente ali era de negócio, então eu fiquei pensando, pô, que legal. E bom, vamos lá. Então a ideia aqui é a gente construir esses agentes juntos. Acho que a ideia é eu fixar um pouco o que eu vi lá e compartilhar com vocês também. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter a interface de linha de comando da UENI instalada dentro da nossa máquina. O que essa interface de linha de comando ela vai fazer? É ela que é responsável por falar, olha, o que eu estou trabalhando aqui na minha máquina, eu quero jogar isso lá para dentro da VTEX X, eu quero deployar isso, ou eu quero acessar os projetos que eu tenho criado lá dentro do admin do VTEX X. Então é isso aqui que vai permitir a gente criar essa comunicação entre o ponto A e o ponto B. Então, bom, aqui a gente tem duas formas de fazer isso, essa instalação. A primeira delas é, antes de mais nada, eu estou usando o cursor aqui para isso. O cursor basicamente é uma ferramenta de trabalho totalmente integrada com inteligência artificial. Você tem diversos modelos aqui para você fazer uso. No meu caso eu vou estar usando o modo agente aqui para esse cenário. Vou estar usando o modelo Gemini 2.5 Flash, que é bem barato, porque o meu plano já está quase explodindo. E além disso, eu tenho aqui do lado um terminalzinho, né, de trabalho. Então, para economizar um pouco de tokens aqui, eu vou executar os comandos de instalação da CLI e os comandos de autenticação, os comandos de listagem do projeto dentro do meu terminal. Mas nada impede que vocês literalmente façam um prompt aqui solicitando, né, para ele fazer a instalação dessa CLI totalmente de forma transparente para você. No nosso caso, de novo, eu vou usar a interface o terminal aqui somente por questões de custo. Então, a primeira coisa eu posso vir aqui, posso executar um pipe install CLI, ele vai executar todo esse processo, como eu já tenho instalado, ele vai rodar bem rápido, já me falou aqui, e de acordo com a documentação da UENI, a gente pode executar um N dentro do nosso terminal, ou pedir para o chat fazer isso, e se devolver uma listagem de comandos, é porque de fato a gente está com isso pronto para ser executado. Então, eu vou vir aqui, vou executar um N, já me devolveu o que eu preciso, então toda a instalação aqui da interface de linha de comando está pronta. A gente vem agora para dentro do Quick Start, e aqui dentro a gente tem a parte de desenvolvedores, a parte de não desenvolvedores. A gente vai usar não desenvolvedores. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que a interface de linha de comando ela pede para a gente, é que a gente faça uma autenticação com a nossa conta lá dentro do admin. Então eu vou executar aqui no meu terminal um cara chamado NLogin. Ele vai abrir o admin da UENI para mim, eu vou acessar da forma que for melhor, que melhor me agradar, então no caso aqui eu vou usar o Gmail, vou usar o meu e-mail pessoal. E aí aqui, quando eu fizer essa autenticação, ele vai falar, olha, logado com sucesso, você pode fechar essa janela agora. Dito isso, a gente já criou toda uma autenticação para começar a trabalhar aqui e criar os nossos agentes. Então agora, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro acessar aqui um cara chamado dash.wen.ai. A gente já vai estar autenticado dentro dessa interface. E aí aqui eu já tenho um projeto criado, que é o projeto da Quality, que é a empresa onde eu trabalho. Para esse vídeo com vocês, eu vou criar uma nova organização. Então eu vou criar uma organização aqui chamada Ananias. Eu vou colocar que é organização criada para fins de estudo. O nome do meu projeto vai ser Ananias também. Vou dar um next. O meu nome, no caso, a gente vai preencher aqui. O meu objetivo, puramente teste. E eu vou finalizar a criação da minha organização. Vai iniciar um processo aqui, vai gerar para mim, vai sair dessa tela. Dito isso, quando a gente fizer a criação da nossa organização, a própria documentação da UENI, ela fala, olha, quando você cria alguns projetos ali dentro da minha plataforma, você pode listá-los
dentro do seu local de trabalho, para que futuramente você faça o uso deles e consiga lançar os seus agentes customizados para dentro desse ambiente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar o segundo comando, vou vir dentro do nosso cursor e vou dar um clear aqui para ficar um pouco mais limpo e vou executar o N Project List. Quando eu executar isso aqui, ele tem que trazer para mim todos os projetos que eu tenho criado aqui dentro da nossa organização. Então, se eu vier aqui dentro de organização, eu tenho Quality Digital e Ananias. Então, ele listou para mim aqui o Quality Digital e o Ananias. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Eu vou copiar esse identificador aqui, ó, que é esse número, essa hash estranha. Vocês copiam ela e o que a gente pode fazer? A gente pode falar para o N que eu quero usar esse projeto aqui para o nosso desenvolvimento agora. Então, como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui, pode copiar esse comando aqui, ó, o N Project Use. A gente dá um espaço, copia essa ID aqui e dá um Enter. Quando eu fizer isso, ele vai falar para mim, olha, sucesso, você está fazendo o uso do projeto XPTO, ele foi definido como default aqui do seu momento de trabalho. Bom, uma vez que a gente fez isso, pessoal, eu vou deixar esse comando aqui do push em standby agora, por quê? Agora a gente vem de fato para a questão do Vibe Coding. Então, eu tenho uma pasta de trabalho que eu criei aqui, que é o VTEX CX Agents, que é onde eu vou fazer toda a construção desse meu projeto. Então, o que eu quero fazer aqui agora? A UN, ela entregou para a gente uma habilidade específica, que é essa habilidade aqui que eu estou mostrando para vocês, que ela me fala exatamente como tem que acontecer, o que o meu agente precisa ter de habilidade para ele conseguir construir sozinho, sem a necessidade de intervenção minha, um agente personalizado dentro da UN, dentro do VTEX CX. Então eu vou copiar esse cara aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, vou copiar ele inteirinho, deixa eu só abri-lo aqui, beleza, e vou vir aqui para dentro do meu cursor e vou falar o seguinte para ele, olha, agora eu já vou começar a promptar, eu não vou criar pastas na mão nem nada aqui, vou falar o seguinte, olha, tenho uma habilidade específica para que meu agente consiga realizar a construção de agentes personalizados dentro da plataforma VTEX CX When. Preciso que a habilidade abaixo seja persistida no meu projeto. E aí a gente pode vir aqui e pode literalmente colar todo aquele conteúdo. Pô, Ananias, por que você está colando na mão? Por que você não está copiando aqui falando para ele fazer uma busca? Porque eu entendo que a busca ela acaba gastando um pouco mais de tokens. E se eu executei algumas coisas no terminal aqui para economizar tokens com vocês, eu não vou ficar gastando muito mais token aqui dentro do chat. Então, bom, estou no modo agente, estou no modo Gemini aqui, vou simplesmente executar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai planejar os próximos movimentos. Se isso aqui funcionar, ele vai fazer algumas perguntas, ele vai criar algumas coisas aqui e basicamente ele criaria isso para mim. Ó, aí ele não sabe o que fazer agora, ó. Ele entendeu basicamente que eu tenho essa skill e agora ele quer falar, ó, crie um novo projeto com o nome UN e armazene a habilidade lá, ou você tem um diretório do projeto existente onde gostaria de salvá-lo. O que eu vou falar aqui para ele? Ó? Eu vou falar o seguinte, sim, eu tenho um repositório de código existente, que é de código existente, o VTEX CX, o VTEX CX Agents, que está persistido na listagem de repositórios no momento. Beleza. Vou dar um Enter aqui e vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu minimizar esse terminal aqui para ficar mais visual para vocês. Entendido. Primeiramente, preciso localizar, vou verificar se ele está... Olha, não encontrou o repositório. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou abrir a minha área de trabalho, vou vir aqui dentro de Downloads e vou arrastar essa minha pasta aqui para dentro. E aí agora eu posso falar, olha, esse é o repositório de código que vou trabalhar. Armazene
Na verdade, vou falar armazene não. Faça a criação da habilidade. Beleza. Vamos ver aqui agora. Ele vai reconhecer o caminho. Ó, reconhecer o caminho. Ele vai mover o que ele precisa aqui dentro. Pode ser que tenha alguns erros. Ele vai sempre ficar se autocorrigindo ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Está planejando os próximos movimentos. Ó, você está certo. Houve um erro no parâmetro. Correta, taranã, não PF. Existe a criação, beleza. Ó, ele vai falar aqui agora. Esse ponto é interessante eu repassar com vocês. Tá vendo que ele está criando uma pasta específica para mim dentro do meu projeto que chama ponto cursor barra skills barra o N agents que eu tenho. O que significa essa pasta ponto cursor? Para o cursor ele reconhecer as suas habilidades, as suas regras, as suas definições específicas ali para que a IA consiga trabalhar com elas, geralmente tudo isso vai estar sempre dentro de uma pasta ponto cursor. Então é extremamente importante que a IA ela siga essa premissa. Então ela acabou de criar para mim essa habilidade que eu precisava para conseguir, para saber trabalhar com a criação de agentes customizados dentro do VTEX CX. Deixa eu só fechar essa pastinha aqui, beleza. O que a gente precisa fazer agora? Então a gente já tem a nossa habilidade, a gente já tem um projeto, a gente já está autenticado no ambiente, agora a gente precisa de fato fazer a criação do nosso agente personalizado. Então aqui, o que eu vou fazer no caso? Eu vou vir aqui dentro do VTEX API, VTEX Search API. Aqui é uma documentação de API, tá? Eu estou indo bem um pouco mais rápido, porque, cara, vocês que vão dominar, que vão ter ciência do que vocês querem usar para construir o agente de vocês. No meu caso aqui eu vou pegar uma API bem aleatória, tá? Então eu vou vir aqui dentro da API de Search e vou buscar literalmente por termo, ó. Então vou copiar aqui. O que eu faço geralmente, tá, pessoal? Eu gosto de vir aqui e gosto de copiar o URL de exemplo que ele vai me trazer. No nosso caso aqui, vocês podem ver que o termo é de fato o nome do produto, que é o que eu vou construir ali no meu agente. A gente vai construir um agente que, quando o usuário ele interagir com o chat, falando um produto XPTO, eu quero que aconteça uma busca e me devolva informações desse produto ali dentro da nossa interação. Beleza? Então, vou copiar essa URL aqui. Ó, a gente poderia copiar ela aqui, ou a gente poderia copiar o cur dela, né, que é o modelo de requisição ali. Vou copiar essa URL, que é mais fácil. E vou voltar lá, aqui para o nosso chat. O que eu vou falar para ele agora? Preciso construir um agente que vá devolver informações completas do produto para o usuário. A API que deve ser usada é agora a gente vai ter que falar para ele algumas coisas aqui para que ele não se perca e crie algo aleatório. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar qual que é a API que eu vou usar, eu vou falar quais são os objetivos, os critérios de aceite, eu vou falar qual é a conta de trabalho que eu quero usar para fazer essa busca, tá? Então aqui, a API que deve ser usada é a API XPTO, o account, aí eu vou copiar exatamente a variável que ele tem aqui, ó, o account name é Act Global, que hoje é o Quality Digital, o environment é VTEX commercestable.com.br. Deixa eu deixar aqui como variável. O termo é sempre o produto que o usuário deseja buscar informações. Beleza, ó. Então eu falei para ele aqui a conta, falei a API, falei a questão do termo. E agora eu vou pedir para ele de fato construir isso para mim. O que é o detalhe aqui interessante, pessoal, que eu gosto particularmente de fazer e recomendo para vocês, principalmente do time de negócio, para entender se de fato a criação disso vai fazer sentido. Venham geralmente nesse mazinho aqui, mudem para o modo plan. O que esse modo plan ele vai fazer? Coloquem um modelo um pouco mais robusto, eu vou colocar o Sonnet aqui nesse caso. E o que esse modo plan ele vai fazer para vocês? Antes de executar a construção desse agente de fato, ele vai devolver o plano de implementação para vocês. E aí vocês podem ir revisando esse plano, incrementando ele, corrigindo ele, e aí sim, quando vocês entenderem que está 100%, aí vocês colocam um agente para executar.
Então vou dar um Enter aqui e vou esperar ele executar esse plano. Ponto importante, enquanto ele executa esse plano, deixa eu só ver aqui... Enquanto ele executa esse plano, eu vou abrir aqui para vocês enquanto ele executa, eu vou abrir esse projeto na janela de desenvolvimento, sem ser a janela de agentes. Então deixa só ele abrir aqui. Ó, vou abrir esse projeto aqui na visão de desenvolvedor agora. Para mostrar algumas coisas para vocês que talvez não tenham ficado tão visíveis ali. Então, olha só. Essa pasta que vocês estão vendo aqui do VTEX CX Agents, notem que ela está acessada aqui dentro. E lembram a pasta .cursor que eu falei para vocês? Notem que ela foi criada, dentro dela foi criada uma pasta de skills, habilidades. E dentro dessa pasta de skills foi criada uma habilidade específica para saber lidar com a construção de agentes dentro da UENI. Então, isso aqui é o que eu falei para vocês que a IA faz por debaixo dos panos e que acaba ficando um pouco transparente para a gente aqui nessa visão, eu diria, de cursor para negócios, tá? Bom, vou fechar esse cara aqui, depois eu volto na visão para vocês. E aí, notem que interessante. Ele mostrou aqui para mim, agora ele já gerou esse plano para mim. Então, eu vou expandir um pouco aqui, essa janela, e vamos começar a analisar, ó. Agente de busca por produto. Ele já reconheceu a estrutura que a UENI trabalha de projeto, por causa da nossa habilidade. Já montou um agente definition para mim, onde vai ter todas as definições de negócio que esse agente meu vai ter que executar. Montou dentro de uma pasta tools toda a visão de busca, regras de negócio e tudo mais que esse agente vai ter que executar aqui dentro. Então, ó, dentro do Search Product main Python, aqui vai ter, por exemplo, olha, faça busca lá dentro da API X, devolva o objeto de dados XPTO, reorganiza ele, devolva para o usuário nesse formato. Então, aqui é onde a gente vai usar eu diria MCP da UENI para fazer todas essas comunicações e chamadas ali. Então, bom, aqui ele falou para mim que a conta que ele vai usar, ele falou para mim o environment, ele falou para mim qual é a chamada que ele vai fazer para o produto, ele está falando a questão do termo, que vai vir via os parâmetros, ele vai fazer um get, beleza. Tudo que era necessário aqui, entendo que me atendeu. Então, o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou vir aqui, vou fechar esse carinha, que ele não é mais útil para mim. Deixa eu expandir aqui um pouquinho. E aí o que eu vou fazer? Vou falar o seguinte, olha, vou mudar agora para o modo agente, vou tirar o modo plan, perdão. Vou voltar para o meu Gemini 2.5 aqui por questões de custo e eu vou falar para ele implementar esse plano para mim. Então ele vai fazer a implementação desse plano agora. Tá começando a iniciar, ó, criou o agente ML, vai criar o agente definition, vai fazer tudo que é necessário aqui. É um processo bem rápido, porque a gente está pedindo um agente bem simples para ele. E aí, ó, basicamente ele implementou tudo que era necessário para mim conseguir ter o nosso agente. Então agora, o que acontece aqui nesse caso? Eu vou abrir de novo o modo desenvolvedor só para vocês verem como que ficou a construção desses caras. Então, ó, você pode ver que ele criou para a gente aqui as tools, ele criou para a gente o agente definition, ó, colocou todas as instruções, todas as regras, né, os guardrails, colocou questão de credenciamento, colocou o que é a chamada de fato, que vai lá para o Search Product, o que ele faz, apontou para o nosso Search Product aqui dentro de tools, que vai contemplar toda aquela regra de negócio. Bom, uma vez que eu fiz isso, pessoal, a gente está pronto para, de fato, voltar agora aqui para o N e fazer um N Project Push. O que esse push faz? Esse push, lembra da comunicação que eu falei entre o ponto A e o ponto B? Esse push aqui é quem vai falar, olha, o ponto B, que é o nosso código, tem que ser enviado lá para o ponto A, que é o dash da UENI. Então a gente vai vir aqui agora, vai copiar esse comando. Eu vou de novo abrir o terminal aqui por questões de economia e vou executar um N Project Push. Como eu já estou dentro de um projeto específico, o N Project Push for Help, deixa eu só ver aqui onde eu estou, o N Project List. Beleza, ó, o N Project Push e vou colocar o identificador aqui do nosso,
push deploy, peraí. Ah, beleza. Aqui, ó, a gente tem que fazer, na verdade, o deploy do nosso Project Push Agent Definition, que é o cara que ele criou aqui pra gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou limpar esse cara e eu vou vir aqui e vou copiar o Project Push Agent Definition.uml. Vou executar esse cara. O que ele vai fazer? Ele vai começar a compilar todo esse projeto que a gente construiu aqui dentro. Ele vai comprimir isso, ele gera um zip, se eu não estou enganado, e aí ele vai enviar todo esse nosso código lá para dentro da WAN. E aqui, ó, ele já foi enviado com sucesso. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar aqui agora, a gente vai voltar para dentro da plataforma da WAN, a gente vai vir dentro da organização Ananias, que é a que a gente trabalhou agora, vai abrir ela e vai verificar aqui dentro do nosso projeto se agora tem ou não tem um agente customizado. Então, vou vir aqui, tem que ter um agente customizado nosso. Opa, not now. Deixa ele abrir, ele expandir aqui, ele carregar o que é necessário. Beleza. Aqui ele me traz uma visão de monitoria, tudo mais, os agentes. O que a gente vai vir aqui? Aqui eu tenho, cadê? My Agents. E dentro dos meus agentes, ele tem Assign New Agents. E aí aqui eu tenho, o All Custom Agents. Então, ó, dentro de All Custom Agents, tem o nosso VTEX Product Searcher, que é exatamente o cara que a gente criou agora. Então, eu vou vir aqui dentro, vou visualizar os detalhes e eu quero iniciar ele. Beleza, vou confirmar aqui que a conta é o Act Global, vou confirmar que o VTEX Environment é o Commerce Stable, vou finalizar o setup dele e uma vez que eu finalizei o setup dele, ele está pronto para a gente fazer uso. Então, eu posso remover, obviamente eu não vou fazer isso, eu vou vir aqui e vou testar o nosso agente. Então, eu vou vir aqui no chat e dentro da conta da Act, que é a Quality, a empresa onde eu trabalho, a gente tem alguns produtos ali, se eu não me engano, tem uns produtos ali psicodélicos. Eu vou colocar aqui que gostaria de maiores informações sobre vamos colocar pizza, eu acho que tem pizza lá cadastrado, sobre os produtos relacionados à pizza. E vou criar uma interação. No momento que eu fiz isso, ele vai começar a disparar aqui os nossos fluxos. Ó. Então, você pode ver que o Agent Manager, que é o nosso orchestrator, ele está fazendo a ação, acionando, na verdade, o meu agente, que vai, consequentemente, fazer a busca lá naquela API da VTEX e vai me devolver as informações que eu preciso. Aí, aqui, obviamente, ele vai parsear as informações, tratar elas, né? E aí, ele vai, ó, bateu lá, devolveu para mim tudo que eu precisava, ó. Encontrei esses produtos relacionados à pizza, pizza do Cestari, pizza de não sei o que, topping, nananã. Na busca retornão vieram descrição curta, preço, disponibilidade. Se você quiser, posso ampliar a busca com outras palavras-chave. Vou colocar agora o seguinte aqui, ó. Quero buscar informações sobre o produto. Se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça. Deixa eu pensar aqui. Buscar informações sobre produtos do Prioli. Prioli é meu chefe e eu sei que ele possivelmente tem cadastrado mais informações lá dentro do produto dele. Então ele vai de novo acionar o nosso fluxo, vai fazer todas as chamadas necessárias e vai me devolver essas informações. Tá refinando aqui, obviamente, ó, encontrou o termo aqui, ó, Prioli, trouxe um monte de informação, mas também não tem muita conteúdo cadastrado aqui para ele trazer. Bom, a gente poderia incrementar isso aqui, então vamos lá para o nosso chat, eu achei bem cru ali o que ele retornou, e eu vou falar aqui o seguinte, olha, gostaria que o retorno contemplasse, que a resposta, na verdade, trouxesse pelo menos o nome do produto, a imagem e o preço. Vou pedir para ele incrementar isso aqui para mim. Já continuo no modo agente, porque como é algo muito simples, eu não preciso montar um plano de novo, porque eu já entendo que o core dele foi implementado com sucesso. Então, ó, ele vai fazer uma alteração para mim aqui dentro desse arquivo. O arquivo foi alterado com sucesso. O que a gente faz? A gente pede para comprimir o projeto e manda esse projeto de novo. Então, vou vir aqui e vou executar novamente um Project Push Agent Definition YAML.
Ele vai de novo comprimir e vai fazer o envio. Agora deve ser um pouco mais rápido, vamos ver. Beleza, 89%. Beleza, fez o push para lá, vamos voltar para o nosso browser. Eu vou atualizar aqui a nossa página. Beleza, e vou testar o nosso agente de novo. Vou buscar aqui, buscar produtos do Prioli. Vamos ver o que ele vai entender aqui por produtos do Prioli. Vamos ver se ele vai respeitar e devolver pelo menos o nome do produto e a imagem agora que a gente fez esse incremento, para ficar um pouco mais interessante. Aí lembrando, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui a visão administrativa para vocês da UN. Isso aqui no final do dia é convertido para a gente dentro do chat que vocês plugam lá dentro do e-commerce de vocês. Olha só, agora ele trouxe um pouco mais de informações, ó. Ele trouxe o preço, ele trouxe, deixa eu ver, o nome, só que ele ainda não trouxe a imagem. Aí entra o cenário onde a gente vai interagindo com o chat e a gente vai fazendo um refino disso, para deixar o mais próximo possível do que a gente quer. Uma vez que vocês fizeram isso aqui, vai estar disponível o agente de vocês lá dentro do ambiente, ele já vai estar respeitando o chat, né? A interface ali do chat do cliente, ela já vai estar respeitando tudo que vocês construíram dentro desse agente. Bom, a ideia do vídeo hoje era meio que construir alguma coisa junto com vocês aqui na ideia de Vibe Coding e mostrar para vocês a simplicidade, né, que a gente tem de em 25, 30 minutos construir algumas coisas que podem ser plugadas dentro do ambiente, cara, basicamente com baixo custo, sem necessidade de colocar um backlog do time, que às vezes vai demorar um pouco por causa de outras priorizações e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa eu tô no LinkedIn. É isso aí. Valeu, galera. Abraço.